Cultura em Evidência, com Gabriela Campos. O ser humano pode dirigir uma empresa ou uma nação, mas definitivamente não é fácil dirigir o planeta psíquico, que, à semelhança do planeta Terra, nunca para de se movimentar, mas com um sério agravante, nem sempre segue a mesma órbita e possui rotas imprevisíveis. Augusto Cury. Estamos iniciando hoje o programa Cultura em Evidência. E esse programa, vocês já sabem, divulga o trabalho de pessoas que contribuem para o desenvolvimento sociocultural e educativo de nossa cidade. Hoje, nós estamos recebendo a professora mestre em psicanálise e educação, Miriam Marques, para falarmos um pouco de um assunto diferenciado, uma vez que Miriam Marques já esteve aqui no nosso programa falando um pouco de suas obras e de seu grande trabalho como contadora de histórias. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre esse fenômeno mundial que é o bullying. Olá, Miriam Marques, prazer em recebê-la no nosso programa novamente. Olá, professora Gabriela, prazer é meu, prazer imenso. Já estive aqui por 2 vezes, né? Primeira vez estivemos aqui mostrando o nosso trabalho enquanto contadora de história. No segundo, nós viemos fazer aqui, eu e a professora Dalci, um comunicado a respeito daquele evento que teve na cidade de Anápolis sobre o Ana Contar. E hoje nós estamos aqui falando uma coisa completamente diferente, não é? É uma questão muito séria, um fenômeno realmente mundial, que é o bullying. Mas é de qualquer forma um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. Miriam, o bullying é um tipo de agressão que vem tomando uma grande proporção, principalmente nos espaços escolares. Fala pra gente sobre a origem deste tema bullying. Olha, é até um pouco redundante a gente ficar falando, né, da essência, da origem do termo. Mas nós vamos aqui repetir que a palavra bullying vem do inglês que quer dizer bull. Bull quer dizer o valentão, aquele que briga. Tanto é que a gente pode fazer uma analogia aos animais, principalmente aos cachorros. Pitbull, né, aquele cachorro que todo mundo tem medo. Então, o bullying vem do valentão, aquele que é brigão, aquele que gosta de ser o tal, né, o cara que comanda tudo. Então, a etimologia da palavra é essa. Esta aí mesmo, e todo mundo já tem ouvido aí grandes palestras, há uma discussão em todo o território nacional e mundial, é tema de debates mundiais a questão do bullying em todo o mundo. E é verdade que ele é um tema novo para uma prática antiga? Com certeza, professora Gabriela, se nós fôssemos agora fazer aqui uma volta ao passado, entrar no túnel do tempo, nós da nossa geração, eu sou de uma geração de 1970, em que as crianças brincavam na rua, todo jogo de bola tinha um Pelezinho, e o Pelezinho jamais, em tempo algum, ficou magoado, porque a gente chamava ele de Pelé. Eu, como sou pequena, baixinha, eu tinha apelido de meia dose, toquinho de amarrar jegue, meu pai me chamava de Tatuzinho. Então, essas coisas que a gente passava enquanto criança, naquela época, naquela década, né, de 70, as crianças na escola brincavam muito. Era pouco a expressão que causava, tipo, uma ira. Às vezes a gente brincava, chamava alguém de um nome, mas por ali se acabava. Né? Raríssimos os casos que virava briga. Quando virava briga, na porta da escola, alguém ia lá e intercedia. Mas era antigamente, nesse tempo, não vamos dizer antigamente, não fico muito velha, era tão comum o apelido, né? Era tão comum chamar a pessoa de baixotinha, de toquinho, de pintada, de vara de pegar mamão, e ninguém, por si só, ficava ali muito triste ou chegava às vias da depressão. Hoje a coisa mudou muito. Exatamente. Nós podemos dizer que há 2 vertentes aí. Há
um cruzamento na linha do tempo da sociedade, que, a partir dessa evolução tecnológica, não é, deste mundo, deste boom da tecnologia, das mídias, que conseguiram fazer com que essas pessoas começassem a ter tudo como ofensa. Hoje o povo anda muito melindroso, então a gente não pode brincar mais, mas há um perigo da tal brincadeira, né? Que a gente ainda vai falar mais adiante. Mas é isso aí. Antigamente as pessoas brincavam muito e ninguém se ofendia tanto, né? Hoje as coisas têm tomado rumos diferentes. Exatamente. E você acredita que o bullying acontece especificamente nos ambientes escolares ou nos contextos familiares também e, de uma certa forma, em todo o ambiente social? Olha, o fenômeno bullying, o fenômeno brincadeira de mau gosto, vamos traduzir bullying para brincadeira de mau gosto, a famosa tiração de sarro, como diz a nossa juventude hoje. Olha, tudo que você vai conversar com uma pessoa, ela fala, você está me tirando? Né? Os jovens falam muito isso. Nossa, você está me tirando? Aí a gente, às vezes, tem que entender. Eu, enquanto professora que sou, né, e trabalhei desde a educação infantil até a universidade, a gente ainda percebe, principalmente uma determinada faixa etária, né, de adolescentes, pré-adolescentes, essa questão aí da ofensa. Mas o que acontece, segundo os estudos que a gente tem feito, é que o bullying, essa brincadeira de mau gosto, começa em casa mesmo. Pode começar em casa. Por exemplo, muita criança, desde pequenininha, é chamado de totó, né? Ou ditinha. Então, essas coisinhas assim meio pejorativas, esses apelidos que se coloca na criança, ela vai levar isso para a escola. De repente, essa criança tem uma timidez excessiva, tem um probleminha, né, de afetividade, e aquilo pode se transformar em uma agressão. Então, isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer na própria comunidade onde você está ali brincando, isso acontece dentro da família, é pai apelidando a criança, né? Apelidos pejorativos, nomes horríveis, né? Então, a gente que é professora, tem andado em várias cidades de Goiás, e mesmo fora da cidade, a gente percebe o quanto tem apelidos por aí muito pejorativos. E a gente percebe que esse apelido vem lá da casa dele. Quando a gente pergunta, a gente tem uma terapia, uma dinâmica que a gente faz sobre o nome. Então, a gente faz esse trabalho e pergunta, você tem um apelido? Qual é o seu nome? Nome completo, por favor. A pessoa fala, você tem um apelido? Aí ela vai se lembrar. Tenho. Muitas vezes, aquela aluna, que já é adulta, ela vai contar, nessa dinâmica, o trauma que ela tem por ter aquele nome. Ou não. De repente, ela fala, olha, eu não gosto que me chama do meu nome, eu gosto que me chama de Tonha. Eu sou Antônia, mas minha mãe me chama de Tonha. Tudo bem, até aí, nada de grave. Mas tem pessoas e pessoas. Vai depender da questão afetiva. Mas que acontece em todos os setores da sociedade, acontece. Até porque esse apelido pode ser uma forma afetiva de chamar a pessoa, tem isso. Né? Carinhosa. E a pessoa gosta. Muita gente que gosta. Né? Então, você vê, não é um caminho, é uma faca de dois gumes essa questão do apelido. Mas a própria psicologia, ela pede, ela sugere, né, alguns psicólogos, terapeutas, que a pessoa seja chamada pelo nome. Mas, se de qualquer forma não afetar, deixa fica à vontade, deixa acontecer. Né? E como que esse bullying pode ser explicado na forma psicanalítica, professora? Olha, agora entrando nesse caminho aí, é um caminho mais profundo, um caminho mais complexo. Aí a gente fica observando, eu enquanto professora e mãe, uma pessoa que lida com crianças há 30 anos, a gente tem percebido aí ao longo da vida como que modificou, né, essa interpretação da expressão, às vezes até sem necessidade de ofensa. Mas hoje as coisas mudaram muito. Portanto, nós buscamos na psicanálise, né, no contexto freudiano e outros estudiosos, uma tentativa de entender o porquê desse sujeito, esse sujeito agressor, que vai fazer bullying, que vai magoar, que vai ofender aquele seu outro colega, aquela outra pessoa ou membro da família. Então, a gente pesquisando dentro da psicanálise, dentro da psicologia, nós vamos percebendo, segundo os estudos, que sempre
dentro deste contexto psicanalítico, sempre vai ter alguém que supera no poder, naquela vontade de ser mais que o outro, ele começa a agredir. As agressões podem ser verbais, como nós vamos falar daqui a pouco, e outros tipos de agressividade também. Mas, infelizmente, a psicanálise vai chamar este elemento, né, este sujeito agressor, ele vai sempre estar associado a uma psicopatologia. Alguma coisa aconteceu com ele que transformou no seu inconsciente em alguém opressor. É bem complicado esse tema, mas tem muitos estudos por aí que a gente pode estar pesquisando. E existe uma classificação dos tipos de bullying? Sim, tem um livro da doutora Ana Beatriz Barbosa, ela faz essa divisão. Na verdade, uma subdivisão. Mas nós vamos pegar apenas 3. São os principais tipos de bullying. É o bullying indireto, o bullying direto e o bullying psicológico ou emocional. Se nós formos analisar, o primeiro, que é o bullying indireto, é aquele que a pessoa dá uma risadinha da sua... você passa por ali, a pessoa dá uma olhada, faz aquela cara, né? Joga aquela indireta, a pessoa fica toda cismada. Isso acontece muito com o professor na sala de aula, com o aluno que vai, por exemplo, apresentar um trabalho. Né? Você chama o aluno para apresentar o trabalho. Qual é a reação principal do aluno ali? Naquele momento, ele vai recuar. Por que ele vai recuar? Porque ele tem medo da análise, da avaliação do outro. Então, somente aquelas crianças, aqueles jovens que já têm toda aquela disposição, né, para falar, é que vai chegar lá e vai tirar de letra. Porque aquele menino que vai fazer a gozação, a crítica lá no fundo da sala, vai ficar fazendo cheio das piadinhas, que isso é muito natural, ele não vai abalar. Mas a maioria dos alunos que tem uma certa timidez, o medo da avaliação do outro, ele vai recuar. Então, o que é esse bullying indireto? Essa piadinha que a pessoa faz lá do fundo, esse olharzinho, assim, como se diz, né? Isso é indireto, a pessoa já se sente mal. Tem o bullying direto. O que é o bullying direto? É um dos piores. Por quê? Porque aquela pessoa agressiva... Intencional. Né? Intencional. Ela já vai... Nós somos professoras, a gente tem visto isso nos recreios, né? Sempre tem aquele menininho mais tímido que fica ali, e o engraçadinho, entre aspas, o agressor, ele vai lá, ele chuta o menino, ele toma o lápis, ele toma o boné, né? Ele fica ali todo o tempo fazendo brincadeiras de mau gosto, até agressivas. Chuta, cospe, toma os objetos particulares, os pertences daquele aluno ou daquele jovem. Isso acontece demais. Então, esse é o bullying direto. E o bullying emocional, o psicológico, gente, ele fica para sempre, não é? Segundo a psicanálise, ele vai se tornar num furo. Aquele furo que vai permanecer. Deixa mágoas. Muitas mágoas, como, por exemplo, quando nós éramos crianças, a brincadeira mais sem graça que tinha lá na rua de casa era assim, a gente gostava de subir em muro. Então, a gente subia, vamos ver quem consegue subir no muro. A gente subia no muro. Aquele mais engraçadinho que sempre tem, o que ele fazia? Ia lá, puxava as calças da gente, principalmente dos meninos. A gente ficava pendurado em cima do muro e com as partes de fora. Aquilo era para matar qualquer um. Então, esse bullying, ele não é só físico, ele é emocional, porque ele vai ferir, ele vai deixar. Tanto é que eu me lembro dessa brincadeira e de eu achar aquela brincadeira horrível. Naquele tempo, Gabriela, meu pai, que ficava, às vezes, observando a gente brincar, de primeiro as pessoas colocavam bancos nas portas das ruas, né, das casas, ficavam sentadas ali enquanto as crianças brincavam. Oxalá o mundo estivesse assim ainda. Então, às vezes, por vezes, meu pai estava por ali com a minha mãe, e a gente brincando, aquela meninada brincando ali. Aí começava, de longe meu pai observava. Aí começava assim, Henrique, que era o nome do meu irmão, para com essa brincadeira de carroceiro. A gente ficava pensando, o que é isso, né? Brincadeira de carroceiro. Naquele tempo, Anápolis, o que tinha de transporte? A carroça, a charrete. Então, eu ficava pensando, pai, por que você fala isso? Brincadeira de carroceiro. Que ofensa é essa com os coitados dos carroceiros, pai? Ele, não, sabe o que é, minha filha? Todo lugar que tem, sabe aqueles carroceiros que ficam lá na Avenida Pedro Ludovico? Ficava um monte ali perto daquela Constate. Aí, eles ficavam ali horas esperando para
fazer o seu transporte ali, o seu frete. Aí eles ficam lá esperando, alguns ficam jogando dama, e outros começam com aquelas brincadeiras sem graça, de ofender o outro, de bater no outro, de tomar o boné do outro. E ali logo partiam para a briga, né? Para as vias de fato. E aconteciam muitos assassinatos. Então, meu pai explicando isso para nós. E eu ficava pensando, então é por isso que ele falava. Então, às vezes, a brincadeira, né? Não pejorativamente falar dos carroceiros, mas a brincadeira sem graça, ela pode gerar a violência. Porque o outro ofendido nem sempre vai ficar calado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com determinadas brincadeiras que podem se transformar em algo muito pior. E pode até ter uma manifestação de sadismo, né, no bullying. Olha, o que acontece? A psicanálise vai dizer, inicialmente, que toda criança agressiva, né, ela tem um porquê. Como todas as coisas têm um porquê. Aquela criança que, se você observar, tem criança que gosta de matar animais. Pega um tijolo. Naquele tempo que nós éramos crianças, acontecia muito. Eles pegavam o tijolo e matavam o gato. Então, a gente precisa estar observando aquela criança que fica brincando com animais e, de repente, ela mata o animal. Não é? É um traço, não vamos dizer que é uma verdade absoluta, mas já é um traço de uma criança com uma tendência, né, à violência. A isso ele vai levar também para a convivência familiar, vai bater no irmãozinho. Nas creches acontece muito da criança morder o outro, sempre tem aquele que vai morder. Parece que ele tem aquela ganância de morder. É uma espécie de sadismo. E essa questão de ver a dor do outro, de observar e sentir prazer na dor do outro, é que leva muitos opressores, muitas pessoas assim, a ofender e a magoar só para ver, tá, a reação daquela pessoa. Humilhar aquela pessoa só para achar bom, sentir prazer em ofender, em magoar, em diminuir o outro. Isso é patológico. Segundo a teoria freudiana, o sujeito humano busca constantemente viver no prazer. E o bullying excessivo pode configurar-se como uma falta também excessiva que justifique a diminuição do outro, desse outro que ele quer magoar. Olha, é um tema muito complexo. Enquanto a gente estuda essa temática, a gente vai observando e quanto mais eu associo a arte cinematográfica, por exemplo, ela representa muito bem a questão do bullying, a questão desse abuso, principalmente nesses filmes que a gente pode denominar de filmes de terror ou filmes de suspense. E isso me faz lembrar um filme que eu assisti enquanto criança. Eu deveria ter uns 12 anos ou 13, quando eu assisti um filme chamado Carrie, a Estranha. Esse filme, se alguém ainda não assistiu, deve assistir, se tiver, né, vontade, desejo de entender o que nós vamos falar aqui agora. A Carrie, vou resumir aqui para você, para a gente estar entendendo essa questão psicanalítica da situação, do abusado, né? O que o abusado pode vir a cometer enquanto sujeito, né, oprimido. O filme, Carrie a Estranha, ele vai mostrar a vida de uma menina que foi criada pela mãe sem o pai, e eles se mudaram para uma cidadezinha pequena lá nos Estados Unidos, e é claro que é ficcional, isso não foi real, né, óbvio, não é baseado em fato real, mas a menina ela era muito, 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 muito tímida. E o que acontece? Ela vai para a escola, professora Gabriela, e muito tímida. Os outros alunos, o grupo, chefiado por aquele Bull, né? O Bull, o valentão, o Bull, o bonitão, o Bull, o covarde, ele está sempre na liderança do grupo. Aí ele começa a fazer, a abusar dessa menina, a rir, a cometer o bullying indireto, depois o bullying direto. Eles esbarravam nela, as meninas derrubavam ela, derrubavam os cadernos dela no filme que retrata, né, essa moça, e ali ela tinha poderes paranormais.
E toda a problemática e todo esse enredo gira em torno da relação dela com a mãe. Né? É o cunho psicanalítico aí, que vai entrar, se a gente tiver essa visão, né, aguçada, a gente vai interpretar aquele filme, aquela história, aquele enredo de modo psicanalítico. E vai começar a compreender o porquê dos porquês, né? O porquê que a pessoa faz determinadas coisas. Então, a gente vai perceber que eles vão fazer com ela uma brincadeira de extremo mau gosto. Eles vão convidá-la para um baile e ela fica deslumbrada com o baile, nunca tinha participado, e eles vão ali coroá-la como a rainha do baile. Aí, nesse meio tempo, eles preparam um balde, eles matam um porco e preparam um balde de sangue e amarra, né, nos holofotes lá em cima do teatro, e quando chama, né, Carrie é a rainha, que a moça está subindo no palco, toda feliz e contente naquele baile, eles puxam a corda e aquele sangue cai na cabeça dela. E todos ficam rindo e achando lindo e maravilhoso a pobre coitada toda suja de sangue. Qual é a reação dela? Qual é a reação ficcional dela, que revela esse eu que foi magoado, que virou o quê? Virou algo monstruoso, acabou com a pessoa, mas ela tem uma reação. Né? Toda causa tem uma reação, toda ação gera uma reação. O que ela faz? Como ela tinha poderes sobrenaturais, ela simplesmente balança a cabeça, olha para as portas, balança a cabeça, aí ela olha para o equipamento de som, e aquilo em câmera lenta, e todos rindo dela, todo mundo rindo, morrendo de rir, inclusive os professores, achando aquela brincadeira linda, maravilhosa, né? Uma péssima brincadeira. E aí, quando ela faz assim, ela fecha as portas do baile. E, de repente, ela faz de novo o movimento com os olhos e começa a pegar fogo. Simplificando, todo o baile, todo o espaço se queima, todos morrem. E ela sai caminhando pela rua, isso é filme, ficção, toda suja de sangue, e o filme termina ainda numa cena ainda que você pode assistir o final, que eu não vou contar, mas isso revela, sabe? Ele ilustra muito bem essa questão do bullying, do agressor e do agredido. Né? Do sádico, porque o rapaz, o líder desse grupo, ele era totalmente sádico, ele chega ao ponto de matar o porco, né, para tirar o sangue, para jogar sobre a menina. A gente não vê dessa exata forma na realidade, mas a gente vê quase isso, viu, professora? Nas escolas, a gente tem, né, trabalhado aí nos turnos matutino, vespertino, noturno, não interessa, mas a gente percebe a brincadeira sem graça que eles gostam de fazer com os professores também, brincadeira de colar um chiclete na cadeira, pegar um animal morto, coloca debaixo da carteira. Então, tem vários tipos de bullying. Aí, nós, enquanto professores e profissionais, nós temos que entender isso aí. Entender até que ponto eu vou expulsar, então, este aluno, ou eu vou dar uma como é que fala? Advertência, sem primeiro conhecer, conversar, descobrir em que característica está este jovem, esta pré-adolescente, que está acontecendo tanto no meio masculino como feminino, né? Essa evolução aí, né, da mídia. Então, a gente está percebendo muita brincadeira desagradável nas escolas, gerando conflitos absurdos. E isso aí esse enredo que você colocou nesse filme, professora, relata bem, porque a gente tem visto que os maiores casos de bullying acontecem em grupos de pessoas, não é mesmo? Isso porque, nós já falamos anteriormente, o líder, aquele que sempre tem, né, característica daquele aluno, daquela pessoa que tem a tendência a ser líder. E tem aquele que tem a tendência a ser mais calminho, mais calado, mais tímido. Mas sempre esse que é muito tímido, ele é como se aquele líder ali fosse um deus, talvez, né? E ele fica achando lindo, maravilhoso. Ai, tudo que ele faz eu gostaria de fazer, não consigo fazer, não posso fazer. Então, eu vou me espelhar. Nós temos um livro aqui chamado A Antítese do Espelho, que é o meu primeiro livro, minha primeira obra, é poesia, mas é de cunho psicanalítico. O que é o espelho? Em que nós nos espelhamos? Em que nós olhamos e temos como referencial? Né? Então, isso acontece muito dentro da escola. Não é só dentro da escola, mas principalmente dentro da escola, que é um ambiente onde eles passam muito tempo.
juntos. E eles vão sempre... Eu fui à escola a semana passada para fazer uma aplicação de uma prova, de uma avaliação no colégio aí, da nossa cidade. Chegando lá, alunos de 7º ano, 8º e 9º. Tinha uns 3 rapazinhos, assim, muito engraçadinhos, assim, cheios das piadinhas, sabe? Aí a gente chega, leva ali 5 minutos para ver se eles se aquietam um pouco, para a gente poder ali começar a nossa fala. E eu fui percebendo que sempre tinha muito piadinha para cá, piadinha para lá, e rindo da gente, fazendo aquelas coisinhas básicas que nossos aluninhos costumam fazer. E aí eu aproximei desse menino e falei assim, como você se chama? Ele falou, Paulo. Eu falei, Paulo, eu vou ler um poema para você. Ele falou, ai, tá pagando mico. E todo mundo rindo, sabe, achando graça. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu vou falar sobre a dor. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Aí eu virei para ele e disse, você sente isso, Paulo? Você sente essa dor? Por um instante, eu olhei para ele estava com os olhos dele cheios de lágrimas. O mais engraçadinho lá, perturbando a nossa aula. Aí eu falei assim, o que você sente? Ele falou assim, essa dor. É dor do quê que você sente? Do amor? Ele disse, não, professora. É a dor da perda. Esse menino só tem 14 anos. E eu fiquei tão sem graça, porque o menino tão custoso, eu pensei, né? Eu fiquei sem graça com a resposta dele, ele estava bem sério já. É a dor da perda. Eu falei, quem você perdeu? Ele disse, o meu pai. Eu falei, tem muito tempo? Ele falou, tem 3 meses que eu perdi meu pai. Aí eu falei para todos, está vendo o que é a dor? Né? A dor é ferida que dói e não se sente. Então, naquele momento, eu consegui entender, não é? Por que ele se veste, né? Se reveste daquela característica de ser o brincalhão, o grande líder, mas ele também... Tá? Ele também tem uma deficiência afetiva, o que a escritora que eu disse para você, a doutora Ana Beatriz, vai chamar de afetividade deficitária. Às vezes o agressor também foi muito agredido. Aí o papel do professor, o papel nosso, enquanto pessoas que lidam com adolescentes e pré-adolescentes, é pelo menos tentar entender isso. Eu sei que a gente fica um pouco irritada, porque você está numa comunidade ali muito cheia, mas tem casos e casos, viu, gente? Então, muitas vezes, a afetividade deficitária que a doutora Ana Beatriz cita é muito importante, a gente entender isso. Professora, por que o sujeito que é sempre agredido, o sujeito que é vítima do bullying, ele se cala? Olha, na maioria dos casos, Gabriela, se a gente observar e se a gente ler, a gente vai entender que o aluno mais tímido, o mais reservado, aquele de extrema timidez, né? Porque tem o tímido, todo mundo, todos nós somos um pouco tímidos, devido às castrações sociais, familiares que nós tivemos. Né? Natural, a timidez é natural. Mas tem aquele super tímido. O super tímido, o tímido em excesso, ele é aquela criança que vai estar ali, ó, sempre quieto e calado, e presa fácil. Presa fácil para o agressor que se acha, né? Que se acha o tal valentão, o bull, né? O bull, grande pitbull da sala, ou pitbull da escola, ou pitbull da comunidade, da rua onde a gente mora. E ele vai abusar de quem? Ele não vai abusar de uma pessoa mais forte do que ele vai abusar do menos favorecido, daquele que tem a baixa autoestima. Aí ele vai chegar lá perto do menino e vai começar a fazer piadinha, e a criança não vai falar. Essa criança, esse jovem, este adulto, ele não vai falar, porque ele é tão guardado em si mesmo, ele tem tanta falta, que até nesse ponto ele ainda se sente gente, porque ele foi lembrado no bullying. Muitas vezes ele não conta. Quando a criança ou adolescente conta, né, chega a contar para os pais e para a comunidade, de modo geral, para a escola, ele já sofreu muito bullying, ele já sofreu muito. E muitas vezes ele não fala, mas ele age. Como a gente tem visto aí nos noticiários, né, principalmente fora do país, né, hoje no Brasil, devido já a essa
esse boom das mídias, né, tem provocado e promovido, creio eu, essa violência, essa automutilação, né? As crianças, nossos jovens estão se automutilando e a gente não entende, mas se a gente for ver a nível de sociedade, a nível de evolução, o Brasil hoje está bem avançado nesse quesito de automutilação, de muito bullying, muita brincadeira de mau gosto, e as pessoas não têm coragem mais de falar. Isso é muito triste. É verdade. E como combater ou minimizar esse problema do bullying, professora? Bem, essa é a questão que está sendo debatida aí há muito tempo, desde a década de 90, né, a palavra bullying ela não é uma palavra tão antiga, embora a palavra brincadeira de mau gosto é desde que Adão e Eva provavelmente brincaram lá com a serpente, acharam que não ia acontecer nada, né? E já ficaram lá bulinados ali. Mas a gente fica pensando, como combater? Eu creio que, segundo a própria psicóloga disse, a psicóloga escolar Ana Beatriz, ela disse assim, no livro dela, o bullying é uma questão hoje de utilidade pública, é um problema público. Hoje não é mais apenas aquela coisinha que acontece aqui, casos assim, exclusivos, não. Hoje está tomando uma dimensão grande, né? imensa, tanto no Brasil como fora do Brasil, e principalmente hoje aqui. Né? Hoje a gente trabalha nas escolas, a gente tem percebido a quantidade de agressões, a quantidade de barbáries que tem acontecido aí no contexto das salas de aula. Aí como combater? Nós estamos aí, né, à frente, trabalhamos aí nas escolas, na Secretaria de Educação do Estado, e a gente tem tido aí muitos momentos interessantes, viu, professora? Palestras, doutor Carlos Limonge, o pessoal da Escola de Paz, né, que você gravou aqui, né? Escola de Paz, que nós queremos aqui parabenizar pelo evento, né, naquela noite especial. A gente tem tentado, o doutor Carlos Limonge tem feito aí umas campanhas pela paz. Eu acho que tudo isso começa pela paz. E, principalmente, nas relações, né, nas relações humanas, nas relações interpessoais, está muito difícil. Muito difícil conviver. Né? Dos 4 pilares da educação, hoje eu caracterizo como o mais difícil de seguir mesmo os pilares é o saber conviver. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa situação assim. Né? Eu não posso brincar, eu estou só brincando. Não, mas eu estou levando a sério. Então, a gente não sabe mais quando se está brincando e quando se está levando a sério. E tem promovido aí uma série de problemas nos contextos escolares e familiares. E nós queremos crer, né, que com essas campanhas de paz, essas campanhas dentro das escolas, minimize um pouco essas questões. Inclusive, a escola tem um trabalho bem grande com relação ao respeito às diferenças. Isso também é uma forma de minimizar o bullying. Você não acha, professora? Olha, a gente tem feito muito. Eu vou levar para um outro lado agora aqui, a questão da tecnologia mesmo, o avanço da tecnologia. Hoje nós temos aqueles jogos, né? Aqueles jogos que as crianças têm que participar de várias atividades até chegar ao cúmulo da morte, do suicídio. Isso é muito perigoso. Olha se você comparar, o que a gente brincava no nosso tempo. Nós brincávamos de mãe da rua, de bete, de pique, tinha tanta brincadeira, de cozinhadinho, de subir na árvore, de cantar, de dançar. Hoje, o que as pessoas brincam? É de ofender o outro, é de apelidar o outro, é brincadeira para matar não sei quem, para derrubar não sei quem. Então, nós estamos mudando de fase. Nossa, já matamos não sei quanto. Isso é natural, falar matar, falar... Sabe? Uma coisa... Mudou até essa questão cultural da própria linguagem. Né? A pessoa está sofrendo um acidente ali, ao invés da pessoa correr e ajudar, não vai fotografar, vai filmar para jogar na mídia. Né? Isso eu acho que é uma desvalorização das questões emocionais. Estão colocando muito mais as questões racionais, ou seja, não sei entender nem o que termo usar, no lugar do emocional. Está muito perigoso isso. Mas a gente chega lá, né? A educação está aí para isso, para transformar. Com certeza. Inclusive, a escola tem muitos aliados no combate. É isso aí, não é mesmo, professora? É verdade. E essa questão só fechando aqui um pouquinho, essa questão do bullying e o bulinado, aquele menino que vai ficar calado ali, ele está sempre
esperando, né? Esperando que algo vai acontecer a ele. E o opressor, aquele que vai agredir tanto o menino como a menina, ele passa por um processo, né? Esse processo de autoafirmação em cima do outro. E só para ilustrar, eu quero ler um poema aqui do meu livro, chamado Heráclito. Tudo na vida é composto de fenômenos, valores ou tendências totalmente opostos, mas complementares. Há percepções opostas, Panta-rei. O conflito é o pai de todas as coisas. As contradições são inerentes ao homem. Alma e fogo em fluxo perpétuo. Não é possível eliminar a contradição. Nela habita o caráter mutável da realidade. Você não pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio. A virtude do homem está em adaptar-se. Então, olha para você ver como é complicado. A virtude do homem está em adaptar-se. Como adaptar-se a uma sociedade agressiva, narcisista, né, opressora, onde alguém quer ser melhor, onde alguém não quer só ter, ele quer ser melhor. Porque às vezes a pessoa tem a bola, né, o dono da bola. Me lembro quando as crianças brincavam de jogar bola. Aí meus irmãos estavam lá, de repente paravam. Falaram, cadê o jogo, Henrique? Não, o dono da bola apelou e levou a bola. Então é mais ou menos assim. Sempre tem um que quer ser o dono da bola. Né? Isso é complexo, é muito interessante. Mas a gente está aqui mesmo para tentar evitar que isso aconteça, amando, né? Nós mesmos amando aos outros, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e aos outros. Se a gente começar por aí, já está bom. Muito bem, professora. Você tem uma história para nos contar que ilustra bem esse tema. A lenda de Procusto. Isso. Ao longo das nossas palestras, né, nossas arguições aí pelo Goiás afora, e fazendo as nossas leituras enquanto contadora de história, que é um outro departamento que a gente pertence aí, na Sociedade Anapolina, eu lendo uma história muito interessante que vai ilustrar bem. E eu gostaria que todos prestassem muita atenção na lição que tem esta história, pequena história, uma história da mitologia grega, que vai ilustrar bem. Conta a história, professora, que naquele tempo da mitologia grega, naquela floresta bem grande, morava um gigante. E o gigante se chamava Procusto. Procusto foi-se embora da cidade lá para a floresta. Sabe por quê? Porque todos riam dele. Todos riam dele porque ele era muito grande e desajeitado. Por onde ele passava, a terra até afundava. E todas as crianças, os jovens, os adultos ficavam rindo dele. Ah, lá vai o Procusto, o gigante. E ele era todo desconjuntado mesmo. Mas um dia, quando ele se deitou, ele pensou assim, por que fazem isso comigo? Por que todos riem de mim só porque eu sou grande? Ai, meu Deus, eu não vou mais morar aqui nesta vila. E Procusto pegou a única coisa que ele tinha dentro da casinha dele, a cama. Ele levou a cama dele bem assim na cabeça e foi entrando para dentro da mata. Conta a lenda, professora Gabriela, que Procusto tornou-se um homem muito mau. Mas por que ele se tornou mau? Porque ele era objeto de bullying naquele tempo, lá na mitologia grega. E assim, Procusto foi para dentro da mata. E lá dentro dessa mata passavam muitos lenhadores. E segundo a lenda, Procusto pegava as pessoas e amarrava na sua cama. A cama de Procusto provavelmente era grande. Mas naquele tempo também tinha outros seres gigantados. Mas Procusto pegava a pessoa e amarrava na cama dele. Se a pessoa fosse menor do que a cama dele, ele espichava a pessoa até caber na sua cama. Se a pessoa fosse maior, professora Gabriela, ele serrava, ele cortava os pés até a pessoa caber na exata medida da sua cama. Olha que interessante. O espírito de Procusto viveu muito tempo até que os homens do rei foram lá assassiná-lo. Mas isso nos deixa uma lição de moral. Aquela pessoa que é intolerante,
que não aceita o diferente, que acha que todo mundo tem que ser igual a ele, é porque recebe o espírito de Procusto, que visita alguns coraçõezinhos por aí. Então, a intolerância tem esse espírito, porque a gente quer que as pessoas sejam exatamente na medida de nossas camas. Não é linda? Lindo, professora, maravilhoso. Nós queremos agradecer imensamente meu. sua presença aqui conosco. Canal 14 agradece, programa Cultura em Evidência, agradece a sua presença. Eu fico muito feliz. Obrigada. Conversei muito, mas estou feliz de estar aqui. Obrigada mais uma vez pela oportunidade, você é sempre muito simpática. Obrigada, querida. Obrigada. E obrigada a todos que estiveram conosco. E como sugestão para essa semana, nós vamos dar o livro que a professora Miriam Marques nos trouxe como sugestão. O livro é da autora doutora Ana Beatriz Barbosa da Silva. É uma psicóloga escolar. Chama-se Mentes Perigosas nas escolas. Nos fala sobre como identificar a violência e também como combater. Ela dá sugestões de como combater essa violência escolar. E fala também sobre o déficit de afetividade nas escolas. É a nossa sugestão para essa semana. E até a próxima semana com mais Cultura em Evidência. Cultura em Evidência, com Gabriela Campos.